Olá, tudo bem? Meu nome é Valber Dias Pinto, sou médico psiquiatra e vim apresentar aqui para vocês mais um APS em Foco, né, o nosso podcast, e hoje a gente vai falar com a professora, doutora Miriam Corender. Doutora, se apresenta para a gente. Então, eh, eu espero que você esteja bem e que aqueles que estão nos vendo também estejam muito bem. Eu sou professora associada da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Sou, dando um currículo assim bem resumido, Uhum. sou diretora secretária adjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria e sou conselheira do CREMEB. E hoje você veio falar aqui na nossa jornada sobre um assunto um pouco polêmico, mas imagino que é muito interessante e desperta a atenção de todo mundo, né? Me conta um pouquinho. Então, eu vou falar sobre diagnóstico e manejo do PT. Piti, PT, PT de dar um PT, literalmente. literalmente, Isso né? acontece muito? Ah, demais, é o que mais dá. E como é que isso acaba atrapalhando, ou enfim, como é que o colega que está lá atendendo pode fazer desse limão uma limonada? Como é que isso pode ser É aproveitar? exatamente isso. Essas pessoas, que em geral realmente são mulheres, mas tem homens também, Uhum, não é exclusivo de mulher, não, o uhum. PT, né? Chegam nas emergências dando piti, né? Então, como que é esse dar piti? Uhum. São pessoas que apresentam determinados sintomas e uma das características principais do piti é que não tem lesão, não tem disfunção clínica. Uhum. Por quê? Porque o problema aí não está no corpo, está no psiquismo da pessoa, Então né? isso quer dizer que às vezes a pessoa mesmo não sabe que aquilo de fato não está acontecendo no corpo dela. Isso? Então, para a pessoa, aquilo é absolutamente real. Então ela de fato está sentindo. É, essa é uma das coisas que eu vou falar, porque geralmente existe um preconceito de que aquela pessoa está fingindo ou inventando, Muito interessante. né? Então E precisa. até pode acontecer quando a pessoa está simulando, é um Perfeito. É diferente, né? diagnóstico diferencial. Só que quando a pessoa está simulando, você pode ter certeza que a pessoa está atrás de um benefício material. Entendi. Por exemplo, a pessoa quer um benefício do INSS, então quer conseguir o quê? Um relatório, Uhum, uhum. né? Não- Enfim, essa pessoa vai estar procurando alguma coisa que vai agir em benefício dela. E Já a pessoa com o piti. com PT, ou como a gente fala, transtorno dissociativo conversivo, Uhum. né, que é como está na classificação diagnóstica, essa pessoa, para ela, ela está doente. Ela não está bem, e ela de fato não está bem, o sofrimento é real, e ela não tem a menor ideia de aonde que aquilo está vindo. Então a pessoa que atende tem que ter uma atitude bem respeitosa, né, nesse sentido, porque ela não está simulando e você tem que, de alguma forma, colocar para ela. E isso pode ser difícil para ela entender, né? Pois é, a atitude frequentemente é agressiva. Uhum, O que que acontece? O médico é muito justamente treinado para quê? Diagnosticar e tratar a doença uhum, ou pelo menos aliviar. perfeito. A gente trata o quê? O corpo, mas a gente esquece que quem vive naquele corpo é uma pessoa, Uhum. né? E no caso do transtorno dissociativo conversivo, não existe nada, o sintoma é no corpo, Mas se mas não tem nada pesquisa. errado no corpo. Então a pessoa está cega
Mas o nervo óptico está normal, a retina está normal. Você pode examinar o quanto você quiser, De exames, tudo tudo normal. mal, mas a pessoa está cega, É difícil, né? entende? Então, isso vai causar um sentimento de impotência no médico. Como é que eu vou agir, né, se não tem uma lesão nem disfunção? E tem uma forma mais correta, ética, de lidar com isso? Como é que seria? Existe, com certeza. Primeira coisa é não desrespeitar, Hum? né? É entender que aquilo que a pessoa está passando para ela é real. Ótimo. É a mesma coisa que a pessoa psicótica que está alucinando. Hum. Quantas vezes eu já não vi a família dizer: ah, doutor, ele fica inventando isso. O psicótico Uhum, não está inventando coisa nenhuma. Ele está ouvindo mesmo. uhum. Você que não ouve, né? Você que não ouve, exatamente. Você não ouve, eu não ouço, mas ele ouve. Se é que o ouvido que ouve, não é o ouvido, né? Não, pois é loco temporal, essas coisas. Enfim, então, entender que existe ali Uhum. um problema. Uma pessoa Porque sofrendo. uma outra coisa que se fala direto é: você não tem nada. Tem, tem que se não tivesse, não estava ali. Né? Então, assim, pode ser um ponto de partida para a resolução de um quadro que às vezes acompanha a pessoa, talvez a vida toda, Sim, né? exatamente. Acompanha a pessoa a vida toda. Antigamente era pior. Antigamente existia uma atitude punitiva. Hum. É, se falava, inclusive, de gente que injetava éter subcutâneo, que é dolorosíssimo, ou dipirona Uhum. intramuscular, que é para provocar dor e aquela pessoa nunca mais vir aqui. Hoje, o que é mais comum? Espera aí que eu vou botar um remédio e taca diazepam. Entendi. Ele Aí cega. o que acontece? Essa paciente, ela vai começar a ir o tempo todo na Uhum. emergência, cada vez que vier o pedido, vai na emergência Uhum. para tomar um diazepam. Uhum. Vai ajudar ela? Não. Vai ter um uso excessivo do serviço de saúde Vai desnecessariamente? sobrecarregar o serviço. Vai. Uhum. Por uma abordagem que foi inicialmente inadequada. E qual é o tratamento de primeira linha, de primeira escolha para transtorno dissociativo conversivo? Psicoterapia. Muito bem. Não é remédio. Se você começa dando remédio, já começou errado. Então, o ideal é tentar fazer um trabalho ali de psicoeducação para que ela consiga, dali, procurar um atendimento de Primeira psicoterapia. coisa, na verdade, é ter certeza que aquilo é um PT. Sim, excluir outras causas. O diagnóstico é sempre um diagnóstico de exclusão. Pelo menos 20% dos casos de transtorno dissociativo conversivo não é transtorno dissociativo conversivo, é dor cerebral. Uhum, que às vezes está dando um sintoma começando, né? Tem uma característica, se for mulher, principalmente jovem e dramática, automaticamente vai ser PT. Hum, Um colega meu uma vez me contou de um caso de uma paciente que ela estava queixando de dor torácica compatível com cardiopatia. Só que fizeram todos os exames menos. E ele brigando com a equipe, porque a equipe dizendo que aquilo era PT. E ele dizia: como que vai ser PT uma dor tão intensa que ela se urina, que uhum, ela tem piloereção, ou seja, o uhum, cabelo fica em pé, uhum, modifica a pupila. Isso não acontece quando a questão é uhum, emocional. uhum. Eu tenho um substrato orgânico. Vocês têm que pesquisar. Falta esse exame, faz esse exame. Uhum, E porque não sei o quê.
Daqui a pouco a mulher teve uma parada, Hum. Ou seja, endocardiopatía. era um desfecho que podia ser prevenido, podia ter sido Podia identificado. ter sido prevenido, deixaram ela sentindo uma dor extremamente intensa que poderia ter sido evitada, Uhum. entende? Então, vamos separar as coisas. E aí, feito excluir dessas causas mais orgânicas, aí sim ele pode passar para um tratamento, indicar outro tratamento. De outro lado, o que não pode é ficar procurando cabelo em ovo. Tá. E isso é tem um ditado que é andar no fio da navalha. Uhum. Diagnóstico de transtorno dissociativo conversivo é andar no fio de navalha. Precisa de muita intuição, É, muito um tato pouquinho de experiência não faz mal nenhum, também. que às vezes o médico acha que tem que encontrar uma normalidade que explique aquilo. E se forma um pacto. Tá vendo aqui, ó, seu colesterol que tá alto. Uhum. Tá vendo? Como, Vamos tratar o colesterol. O problema não é o colesterol. Até trate, mas o problema não é o colesterol. uhum. Entende? Como se ele não aceitasse que ele O não médico identificou uma finge que causa. trata a paciente, finge que é tratada Uhum. e não resolve nada. E ela volta a ter outro episódio em Vai pouco voltar, tempo. claro que vai voltar. Entende? E no pronto-socorro ele poderia dali encaminhar para o psiquiatra ou encaminhar Não, aí eu encaminharia ela direto para para a psicoterapia. psicoterapia, né? Dali do pronto-socorro Assim, mesmo, depois de restituir das coisas, né? útil, porque Uhum. você pode fazer uma, é, um acompanhamento Uhum. que solidifique essa relação E médico-paciente. ver se não tem uma comorbidade, né? Ali também, Tem psiquiátrica, né? Às também vezes. dar as crises para essa pessoa não ficar indo para o pronto-socorro. Então, no final das contas, essa é a conduta que vai gerar com que esse médico tenha menos demanda, não gere mais demanda para ele mesmo, É, né? porque essas pacientes ou esses pacientes têm um potencial de abuso de medicação, né? Eles não fazem só abuso de serviço de saúde, Perfeito, é perfeito. abuso de medicação. Eu me lembro, logo no início de carreira, tal, e aí eu passei no concurso para o Estado, e aí eu, claro, onde é que novato fica? Plantão de fim de semana. Uhum. Então, estava eu no meu plantão de domingo, e chega uma senhora que estava marcada para aquela semana no ambulatório, mas queria receita. Uhum. Ou De quê? Benzodiazepínico. seja, terminou antes, né? Terminou antes, Por por quê? quê? Porque Porque ela usou usou. demais. Isso aí. Então, começou a argumentar comigo, e argumentar, e eu na maior calma, respondendo, é isso, respondendo, e respondendo, umas, sei lá, 2 horas. Quando ela viu que eu não ia dar receita de jeito nenhum, então me pese. Disse, bora, Por vem que cá, não, né? claro, Ah, vamos pesar. A questão é, um tempo depois, eu soube que essa paciente morreu de overdose de benzo, que não é fácil. uhum. A janela é Então, o grande, né? que foi que aconteceu? Ela encontrou alguém Uhum. que deu a receita. Então, provavelmente que ela cada dia ia lá e pegava uma Exatamente. receita. E aí, cada vez, quando tem o fenômeno, porque, assim, para quem não sabe, clonazepam, Rivotril, né? Frontal, diazepam e por aí vai, eles têm um fenômeno que chama tolerância. O que significa que o organismo vai habituando e que a pessoa começa a precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Uhum. Então, o paciente vem, doutor, esse remédio está fraco. Você fala, não, o remédio não está fraco. E você que já. Mas então eu preciso mais. Não. Você quer um médico ou você quer um traficante? Né? Traficante eu não sou, não. Você procura outro. E aí, de novo, Você, psicoterapia, tem você alguma quer coisa virar, aí. você quer virar tráfico drogado igual tem na rua? Não, doutor.
Aí não vai. não é? Então, o que que acontece aí, né? Ela encontrou, eu me lembro que eu pensei comigo, graças a Deus, minha consciência Está tranquilo. tá tranquila, porque, é, assim, E, e você não contribuiu para essa para morte, essa morte é, e nem para a manutenção daquele quadro ali, sustentando sendo que aquele. dependência de benzo é muito mais fácil, assim, você Sim, prescrever do que você tirar. uhum. Você tirar benzo de um paciente dá um trabalho do cão. E frequentemente ele depois tem uma recaída. Exatamente. Então, você conseguir, o psiquiatra ele vai muito por aí, mas ele tem que trabalhar junto, ou ele próprio faz a psicoterapia, Uhum, perfeito. porque é papel do Sim, psiquiatra, sim, sim. né? É, Na, é uma na, ferramenta na ABP, eu fundamental, sou do departamento de psicoterapia porque eu defendo isso, eu acho importantíssimo. entende? E ou manda para alguém que faça, Encaminhar. seja médico, seja psicólogo, né? Mas que faça, porque é o que vai ajudar aquela pessoa. Se você tivesse que deixar assim para a gente ir finalizando uma mensagem, uma dica, né, para esse profissional que está lá no pronto-socorro cansado e chega essa pessoa dando piti, o que que ele não pode é, deixar de fazer, ou o que que ele precisa O que como que ele não pode característica? deixar de fazer é diagnosticar direito com qualquer outra condição e fazer o encaminhamento certo, convencer Perfeito. aquele Uhum, paciente que o que ele precisa não está ali, que o que ele tem não implica risco de vida ótimo. e que uma psicoterapia é o que mais pode ajudar. E ajuda em outras coisas ainda para ele. Ajudem, é para a vida. Que bom. Obrigado. Ansioso aí Eu, pela sua palestra. eu que agradeço o convite. A gente vai se falar.